E aí, meus amigos e minhas amigas, muito boa noite. Vamos começar essa live. Que tema super importante hoje. Eu acredito que um dos melhores temas, me atrevo a dizer, tá? Um dos melhores temas e mais essenciais nos dias atuais, tá bom? Principalmente agora, onde as crianças estão dentro de casa, os pais estão se envolvendo mais com seus filhos. Então se liga aí, vou chamar a Camila aqui. Já vou chamar a Camila aqui. Já enviei para a Camila aqui. Você que vai entrando, me ajuda a compartilhar essa live com mais pessoas. Me ajuda a engajar mais pessoas com esse conteúdo, para que mais pessoas possam conhecer sobre a educação socioemocional e principalmente como isso pode ajudar elas. Pronto. Então, chamando a Camila aqui. Fala, minha amiga, muito bom dia. Oh, bom dia, eu era acostumado a fazer live pela manhã. Certo? Muito boa noite. Vamos chegando. Vamos chegando. Vou chamar a Camila aqui. Só encontrar a Camila aqui, só um segundo. Já enviei para ela aqui. Pronto, aí! Tava enviando para você, Camila. Muito boa noite, seja bem-vinda. Vou te chamar. Já vou te chamar aqui para você chamar a galera junto. O algoritmo do Instagram entrega a live, o conteúdo, né? Então vamos lá, vamos fazer esse compartilhamento juntos. A Camila tá entrando aí já. Tá entrando. Hoje eu trouxe também papel e caneta. Fala, minha amiga! Oi, Breno, boa noite. Boa noite, como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Que bom aí ter esse contato com você, né, agora. Show de bola. Deixa eu pegar só o outro celular aqui. Pera aí, só um segundo que ele tá só chamando. E eu quero desativar o som dele. Pronto, show de bola. Tá me ouvindo bem, Camila? Pra mim só tá dando um corte aí na sua. Camila, tá me ouvindo? Consegue me ouvir? Camila? Pronto, show de bola. Camila, você consegue me ouvir? Camila deu uma saidinha, deve ter tido algum problema técnico lá. Mas enquanto a Camila vai entrando, pessoal, deixa eu dizer para vocês o seguinte. Camila é psicoterapeuta, tá? Fala, Francisco, tudo bem, meu amigo? Muito boa noite. Camila é psicoterapeuta, tá fazendo um trabalho, né, de educação emocional para jovens, adolescentes, crianças. E ela vai compartilhar conosco dicas importantíssimas. Eu estava até antes da galera entrar, já estava dizendo isso. Como é importante hoje. Pronto, a Camila está me enviando aqui a solicitação. Show. A importância da gente hoje saber sobre esse conteúdo, principalmente onde os nossos filhos, eu ainda não sou pai, mas pretendo ser, mas tenho sobrinhos aqui dentro de casa. Camila entrou, tá me ouvindo bem? Voltou agora. Show de bola, show de bola. Tu tá nos dados móveis ou tu tá no Wi-Fi? Eu tô no Wi-Fi. Então pronto, acho que agora vai. Não vai mais não. Camila, eu estava fazendo uma introdução aqui, mas a galera que está ao vivo aqui conosco, pessoal, já quero pedir a ajuda de vocês, tá? Eu já vou deixar a Camila se apresentar, falar sobre o nosso tema, nos dar a dica. Camila, hoje eu trouxe aqui papel e caneta, certo? Quero aprender muito com você. Já vou logo adiantando. Todas as pessoas que eu convido para fazer live, eu digo que a live é delas, tá? A live é sua. Eu tô aqui só de ouvinte, espectador para aprender com você também. Então, André, seja bem-vindo. Então, pessoal que está entrando, tá? Ajuda-nos, vem nos ajudar, compartilha esse tema. Eu tava refletindo sobre ele o dia inteiro, né? Depois que a Camila propôs esse tema, falou sobre esse tema, e eu tava refletindo sobre ele o dia inteiro. Cara, quão importante
essas dicas que a Camila vai dar para a gente hoje, tendo uma realidade de pandemia, né, onde os adolescentes, os jovens, as crianças estão por muitas vezes em casa, né, e tem suas emoções por muitas vezes mal entendidas, podem estar com ansiedade, não sabem, né, podem estar com frustrações, não sabem. Então, eu acredito que esse tema é essencial para trazer mais qualidade de vida para a família, tá? Então, desde já quero agradecer a Camila também e pedir a sua ajuda. Vai nesse aviãozinho que está aí e compartilha com o maior número de pessoas que você puder, tá? Compartilha com aquele teu amigo, compartilha com a tua amiga. Deixei o tema aí já no título da live, vou escrever já aqui também, quando a Camila começar a falar. Vamos aprender mais sobre nós e principalmente cuidar um pouquinho, como eu disse antes de entrar na live, e aprender a cuidar um pouco de uma parcela de quem amamos, que são os nossos filhos, tá certo? Então, Camila, minha amiga, dou e passo a bola para você. Fale quem é você para essa galera aí e vamos tocar a bola aqui, tá bom? Vai lá, minha amiga, tamo junto. Obrigada, Breno, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, gente. Eu sou Camila Oliveira, eu sou coach e psicoterapeuta. A minha paixão, eu trabalho com crianças, adolescentes e adultos, mas minha grande paixão realmente são as crianças, né? Por isso o tema aí, inteligência emocional para as crianças, né? E aí eu vou falar aqui um pouquinho, né, resumindo aqui sobre inteligência emocional, né, e também eu vou deixar aqui 4 passos, né, para proporcionar, 4 dicas para como proporcionar a educação emocional nas crianças, né. A inteligência emocional, ela é basicamente a capacidade da gente reconhecer, né, e saber lidar com as nossas próprias emoções e também com as emoções do outro. Basicamente é isso, né? O que significa inteligência emocional. E é muito importante, né? Também a questão da motivação, né? Também nesse ponto da inteligência emocional, né? A gente conseguir, né, nos motivar e lidar também, né, ajudar as outras pessoas com isso. É muito importante, né, na infância, desde pequeno, que a criança ela aprenda sobre a inteligência emocional. A gente sabe que nós que somos adultos, a gente sabe o quanto é difícil a gente lidar com as nossas próprias emoções. Imagine a criança que está descobrindo tudo ali naquele momento, né? É tudo novo para ela. E tudo bem, a gente realmente não foi instruído a isso, né, Breno? A gente veio ter acesso a essa questão da inteligência emocional, de gerir as nossas emoções. Eu, pelo menos, na fase adulta, né, Breno? Corrija para mim se eu estou mentindo. Eu não sei se você teve acesso na sua infância. Não, também não tive. Foi, vamos dizer assim, que tá com 5 anos que eu tive acesso a isso. 5 anos. Eu também, basicamente, esse tempo aí que você falou também. Então, assim, realmente é difícil a gente lidar hoje com as nossas emoções, porque a gente não foi instruída a isso, né? Então, para as crianças também é difícil. Então, é muito importante que a gente consiga proporcionar as crianças desde pequeno para que ela reconheça as emoções, para que elas saibam lidar com aquilo, né? E daí eu vou deixar aqui, vou falar aqui sobre esses 4 passos, né, que eu separei aqui, porque são vários, né, mas esses eu acredito que assim, são bem objetivos, dá para entender bastante aqui a respeito disso, né? Que um passo é a questão da criança ela nomear, né? O primeiro passo é ela aprender a nomear as emoções. Porque ela não sabe, às vezes a criança sente alguma emoção, algum sentimento e ela não sabe o que é aquilo que está acontecendo com ela. Então, nós adultos, a gente já sabe que é uma raiva, ou que a gente está triste, ou que a gente está, né, muito feliz, alegre, e as crianças, às vezes, elas nem sabem o que é isso que elas estão sentindo, não é verdade? Então, é importante que a gente instrua a criança, que a gente nomeie as emoções para ela, né? Exemplo, a criança, ela caiu, levou uma queda, né? E aí o pai corre lá, a criança está chorando, e aí tem várias formas, né? Vários pais que agem de várias maneiras, né? Mas não estou aqui para julgar ninguém, né? Mas para passar dicas, né, falar um pouco sobre isso, né? Eu dou o exemplo disso, uma criança quando ela cai, o pai corre lá e cada um age da sua forma, mas aí a criança ela tá chorando e às vezes ela tem aquela criança que fica
os gritos, né? Ou acaba ficando com vergonha ali, ela não sabe como lidar com aquilo. Então, alguns pais, eles tentam. Claro que a gente, né, dá o que a gente tem, né? Então, como a gente já falou anteriormente, a gente não foi instruído a isso. Então, alguns pais querem, de certa forma, dizer, não foi nada, não foi nada, passou, passou, né? E aí a criança, né? E não é bem assim. Na verdade, você tem que já, a forma que você vai conversar com a criança, que você vai ajudar ela a nomear a emoção, né? Por exemplo, não, você Ah, caiu, tá doendo, né? Ó, mas vai passar, tá bom? Tá doendo aqui? Você quer ajuda? Né? Então, tem que dizer pra ela, você agora caiu, tá doendo e você tá triste por conta disso, porque tá doendo. Então, tudo bem você chorar, tudo bem você ficar triste. A gente sabe que bacana. existem emoções, né? Que alguns falam sobre emoções negativas e positivas, que na verdade a gente tem emoções mais agradáveis e emoções mais desagradáveis. Porque, afinal, todas são importantes. Exemplo da raiva. A raiva, quando você está com raiva, geralmente é quando você percebeu alguma injustiça. Né? Aconteceu alguma injustiça com você e você vai ficar com raiva. E tá tudo bem ficar com raiva. O que diferencia é a forma com que a gente vai lidar com a raiva, é a forma que a gente vai agir diante dessa emoção. Aí sim que é o que a gente tem, que é o que vem a inteligência emocional que a gente precisa ter para lidar naquele momento, né, com a raiva e ainda mais, né, com o outro, né, com o outro ali que está próximo da gente, que talvez foi aquela pessoa que te levou a essa emoção. Então, todas as emoções, elas são importantes a gente sentir. A tristeza, a raiva, a alegria, o medo, né? Também nas crianças tem muito essa questão do medo, né? Então, é importante dizer para a criança, olha, você está com medo, mas vem cá, eu estou contigo. Do que você está com medo? Essa é uma emoção que você está sentindo, mas vai passar. Vamos ver o que a gente pode fazer para te ajudar para passar, né? E aí existem vários recursos que dá para ajudar as crianças, né, em relação a isso. Outro aqui que eu Show de separei bola. foi essa Show de parte de bola. acolher a criança, né? Acolher, que é a mesma situação que eu falei, quando a criança cai, né? Alguns pais, não, vai passar em tudo. Né? Não, tem que acolher, olha, vem aqui, você tá no meu colo, tá doendo. Então tem que acolher a criança, né? Um exemplo, a criança briga na escola. E aí chega em casa, ai, eu odeio aquele meu amigo, eu tô com raiva dele, né? E aí você tem que conversar com a criança. Por que você tá com raiva dele? Você realmente tá com raiva dele ou tá com raiva do que ele fez com você, né? Que isso também é uma coisa muito importante. A criança, não, eu não tô com raiva, eu tenho mais raiva do que ele fez comigo. Ah, então tudo bem, né? Salvou aí o amigo, né? Não é do amigo, é do que ele fez. Então Isso. tudo isso tem que ser conversado com a criança. E realmente, né, voltando aí, é muito difícil para um pai, para uma mãe, para um educador, para um responsável, para a gente adulto que não foi instruído a isso, conseguir ter essa conversa. Mas é isso mesmo, tem que acolher a criança, o que ela está sentindo, o sentimento que ela está sentindo e explicar para ela o que ela está sentindo, né? Tá muito Antes de bom, entrar no Camila. terceiro, antes de entrar Muito no bom, terceiro não? ponto, Tá me ouvindo oi? bem? Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Só ratificando o que você está falando aí, é muito importante isso que tu falou. Acredito que o Francisco até colocou um comentário aqui, ó. Que pena que a maioria dos pais não agem dessa forma, né? Francisco, esse é o intuito dessa live. É poder passar conhecimento para aquele que é pai, para aquele que é mãe, para aquela pessoa que instrui jovens, trabalham com educação para menores, justamente para isso. É para instruir essas pessoas da melhor forma. E pegando essa que o Francisco falou aí, justamente é isso, Francisco. As pessoas, elas se perdem por falta de direcionamento. Como a Camila começou falando. Quando nós éramos mais jovens, nós não tínhamos esse conhecimento. Inteligência emocional começou a vingar da década de 80, certo? A década de 80 começou a se estudar mais sobre o comportamento do ser humano, como ele age, por que ele age, de que forma ele age, de onde vem esses estímulos, aí chegou nas emoções, né? Então isso é muito importante. A Carla falou aqui também, né? A inteligência emocional no momento de raiva faz toda a diferença. Eu quero só contribuir aí com essa parte da Camila. Eu tava agora fazendo o meu treino, né? Antes de ir para a live eu estava no treino. E tem várias mães, né? Eu conheço várias mães
E eu falei sobre a importância, ela disse até que vai assistir a live, não sei se ela está aqui já na live, mas eu falei, olha, a importância a importância do tema de hoje, da live de hoje, para a vida, não só do ser humano em si, não só do indivíduo, mas do relacionamento que você cria com o seu filho, certo? Do relacionamento que você cria com o seu filho. Como você bem falou, a criança está lá chorando, esperneando, você não sabe por quê. Ela nem sabe o que ela está sentindo. Você diz assim, ó, é birra da criança. Não, é birra dele, deixa ele lá. Deixa ele lá, né? Deixa ele lá, é birra dele, deixa ele lá. Você não vai, né? Eu trouxe papel e caneta hoje, eu disse pra você, né? Você falou, Camila, a primeira coisa que a Camila falou, né? Nomear as emoções. Você não pergunta, meu filho, minha filha, o que você está sentindo? O que você está sentindo nesse momento? Então, ele não sabe o que é. Então, ele não pode lidar com uma coisa. Nem você, que é adulto, pode lidar com uma coisa que você não conhece. Imagine uma criança que está em formação, né? Imagine uma criança. E ela nem sabe o que é. E pela sua atitude dizer assim, é birra dele, deixa ele lá, pode chorar. Você nem faz a segunda coisa que a Camila falou aí, que é muito importante, que é acolher. Acolher. Né? Então, só dando essa ênfase o que você falou, Camila, muito importante, essas duas aí, muito boas, tô até agora, meu Deus, se essas duas já têm o poder de transformação, imagina a terceira e a quarta, tá? Deixa eu ler aqui os comentários, Camila. O Francisco colocou aqui, ó, poucos pais sabem lidar nesse caso, talvez seja por falta de informação. Isso mesmo, Francisco. Exatamente. Aí eu peço a ajuda de vocês de novo, tá? Se você conhece um pai, uma mãe, uma pessoa que trabalha com a criança, envia, pega esse aviãozinho aqui, ó, compartilha essa live para essa pessoa, traz essa pessoa para cá, aproveita, já a gente abre aí para perguntas, já a Camila responde, tá? Aproveita que a gente tem uma profissional, uma especialista na área para nos orientar na noite de hoje, tá? A Jana colocou assim, né? Infelizmente não somos ensinados dessa forma. Por isso é tão importante estar em infância. Show de bola, Jana. Muito obrigado. O Geiso colocou aqui, infelizmente, muitos pais educam o filho com base no medo. Isso mesmo, Geiso. Isso mesmo, concordo plenamente com você. Tá? Meu cunhado entrou aqui, o Marcelo. Fala, Marcelo. Tamo junto. Vai lá, Camila, pode continuar, minha amiga. Perfeito, realmente tudo que falaram aí, né, é exatamente isso mesmo, né, a gente não teve essa educação emocional quando a gente era criança, então nós hoje, né, acabamos que a gente tem essa dificuldade, né, e nossa missão, vamos dizer assim, né, e fico aqui para todos que estão assistindo essa live, né, como uma missão para a gente buscar mais informações, buscar mais ter o conhecimento, né, da inteligência emocional para a gente conseguir educar, né, os nossos filhos, educar as crianças, né, os nossos pacientes, né, para quem trabalha com criança, para quem trabalha com adolescentes também. Inclusive, está tão em alta, Breno, isso, né, que eu até comentei com você, que agora é um projeto de lei, agora vai ser obrigatório como uma disciplina nas escolas, né, a inteligência, né, a educação emocional, a inteligência emocional. Então, que pena que não foi do nosso tempo, né? Então, as coisas elas acabam andando bem devagar por aqui, mas graças a Deus, né? Estão, ainda mais agora com a pandemia, abriram mais os olhos para isso, né? Do governo e tudo, e vai começar realmente, né? Tá tendo todo esse movimento, né? Mas a gente sabe que ainda é uma minoria, né? Na quantidade, né? De pessoas que tem, né? E outra coisa aí que você comentou, né, em relação à criança, a criança está com birra, essas coisas, né? E eu queria falar sobre isso, que na criança, que a gente pode dividir, né, emoção e razão. E na criança, a emoção ela é mais aflorada. Imagina nós adultos, às vezes, que não tem uma inteligência emocional e tá com raiva de alguma coisa, a forma que vai agir. Imagina uma criança que o lado emocional dela ela é muito mais aflorado do que o lado racional. Porque quando a gente vai crescendo é que a gente vai desenvolvendo mais o lado racional. Então, a criança, ela realmente pode agir de várias formas, né? Principalmente gritar, espernear, e tem que explicar para ela o que está acontecendo. E uma dica que eu vou dar aqui em relação a essa questão de birra, já que você falou sobre isso... Show, vai lá.
que quando o meu sobrinho, né, por exemplo, eu não tenho filho ainda, pretendo ter, né? Tá em planejamento ainda. Eu tô no mesmo rumo, viu, Camila? Mas, bem, o que eu estava falando, né? Em relação à criança ter birra, essas coisas. Então, assim, é mais aflorado o lado o emocional da criança do que o lado da razão da criança. Então, realmente, uma dica que eu dou aí para trabalhar com as crianças nesse momento que a criança começa a gritar e tudo, que é super simples, né? Mas muitas vezes a gente não age dessa forma naquele momento. Mas eu ficava da altura dele. Ficava da altura dele, que é muito bacana, porque você mostra respeito, você mostra de igual para igual. E você fala, olha, se a criança estiver gritando, aí você fala, não, espera aí, né? E eu falava isso para ele, espera aí que eu não tô conseguindo te ouvir. Se tu falar gritando desse jeito, eu não consigo ouvir. Se você falar baixinho, a tia vai conseguir te ouvir, mas assim a tia não consegue. Aí ele baixava o tom de voz e começava a falar, e começava a gritar de novo. Ai, assim eu não consigo entender. Fala de baixinho para me ouvir. E aí a criança baixava o tom de voz, e aí ela vai se acalmando com o tempo. Porque quando você diz para ela que você não consegue, né, ouvir ela. Então, assim, geralmente eu vejo muito no supermercado, no shopping, geralmente os pais estão passeando com as crianças e aí eles querem um brinquedo e naquele momento, né, não pode levar para casa. Nossa, às vezes eu vejo as crianças se jogarem no chão, gritar, se espernear e eu fico, meu Deus, e a gente não pode ali, né, meter, né, cada pai, né, a gente sabe que, e os pais sabem, né, e eu deixo claro aqui que existem profissionais, né, que trabalham, assim como eu, assim como o Breno, para orientar os pais e também, né, profissionais que trabalham com as crianças. Então, tem essa intervenção, né, do pai com a criança. Então, a gente não pode chegar ali e se meter, né, na vida, da mãe e do pai pode ter até confusão, né, então eu fico só olhando de longe, né? Então, e vendo como é que o pai ou a mãe vai lidar com aquilo. Então, uma das dicas é essa. Fala para a criança que não está conseguindo ouvir, mas realmente a criança ela tem esse lado emocional bem mais aflorado. Então, quando ela estiver naquele momento, né, bem aflorado, realmente é difícil ela conseguir ouvir alguma coisa que você tem para dizer. E aí, o outro ponto que eu anotei aqui é a gente oferecer recursos para as crianças. Porque não adianta eu chegar para a criança e dizer, ai, levanta do chão, para de gritar, eu sei que você está com raiva, pare com isso, né? Ou bater, enfim. Ou dizer que não, enfim, não. A gente tem que fornecer recursos. Não adianta eu dizer para a criança também, né? Vou falar para ela, né? Uma das coisas que eu disse, né? Recapitulando, nomear as emoções, explicar para a criança o que ela está sentindo, para ela aprender, né? Que é um sentimento que ela está sentindo. Né? O segundo que eu falei foi acolher a criança naquele momento, não com mimimi, né? Às vezes também a criança cai e o pai ouve aqui, você caiu. Não, nem muito mimimi, nem muita frescura e também não deixar de acolher a criança, tem que realmente acolher a criança, né? Então, são essas coisas importantes também, oferecer recursos, né? Existem vários recursos para você trabalhar com as crianças, que realmente, né, nem todo mundo tem acesso. Inclusive, né, abrindo uma brechinha aqui, eu trabalho com a oficina das emoções, onde eu passo todos esses recursos, né, para a criança. Né? Ali não vai tirar o atendimento da terapia, não, mas ali a gente já consegue identificar como as crianças elas reagem com cada emoção, porque a gente trabalha com todas as emoções, a emoção da raiva, pelo menos as emoções primárias, né? Que é a raiva, a tristeza, a alegria, o medo. Então, naquele momento que a gente está trabalhando ali na oficina das emoções com a criança, a gente já consegue detectar. Né? E daí a gente vê uma orientação, se ela tem que ir para o fonoaudiólogo, se ela tem que procurar um psicólogo, se os pais têm que procurar, porque existem vários profissionais que a gente tem que ver, né, e indicar o profissional ideal. Né? Então, existem vários recursos que a gente pode estar trabalhando com as crianças. Eu vou só dar um recursozinho aqui, né? Quando a criança está com raiva, por exemplo, tem um recurso que é o recurso do dragão da raiva. O dragão da raiva, a gente consegue confeccionar ele super simples, com um papelzinho, com aquele rolinho que sobra do papel higiênico, né? A gente coloca lá de cartolina o olho lá do dragão e coloca lá de papel crepom mesmo, na boca lá
do rolo de papel higiênico, que ele fica assim soltinho. Depois eu vou postar aqui, depois eu posto aqui na live para vocês, eu não tô com ele aqui, mas depois eu posto aqui para vocês um modelinho e você pedir para a criança assoprar toda vez que ela tá com raiva. É uma coisa bem simples, mas a criança ela vai lembrar. Ela vai lembrar daquilo e quando ela estiver com raiva, ela vai correr para assoprar o dragão, né? Outro recurso que tem quando a criança está com raiva é para ela soprar a bexiga. Né? Você pode dizer para a criança, olha, toda vida que eu vou deixar isso aqui separadinho aqui no local da casa, e toda vida que você tiver com raiva, você assopra o balão. E para a criança, a gente tem que trabalhar dessa forma, né? De forma lúdica e de uma forma divertida, né? E tem criança que é apaixonada por bexiga. Tem criança que é apaixonada por balão. Então, se você disser com ela, toda vida que ela tiver com raiva, né? Ela vai pegar o balão e ela vai assoprar, então vai encher aquele balão, e aquele balão colorido, tudo. Então, é dessa forma que a gente lidar com a criança, de forma lúdica, né? Que a criança vai aprender a lidar, aprender sobre as emoções. E aí, outro aqui, que é o quarto que eu separei aqui, Danile, que eu acho que esse é o mais importante de todos, principalmente, né, os pais, as pessoas até que comentaram aqui na live, que a gente não foi instruída a isso, e que por isso que a gente não sabe, né, ajudar as crianças em relação a isso. E esse é o principal. É o exemplo. Se você quer papai, mamãe responsável, se você tem dificuldade de lidar com as emoções das crianças, dos pequenos, se você não consegue ensinar para eles sobre isso, uma das coisas, né, mais fantásticas, né, que você, papai e mamãe, pode trazer para a criança é o exemplo. O exemplo, a criança ela aprende muito com o exemplo. Ela te vê, o pai, a mãe, como heróis. Então, não adianta você estar ensinando para a criança ali, ou querer ensinar para a criança sobre as emoções, de como ela lidar, se você não dá o exemplo. Né? Se você chega alguém no portão chamando e você, não vou atender, assim, ou brigar dentro de casa, né? Não estou dizendo que a família é perfeita, não existe ninguém perfeito, não existe mesmo, então vai acontecer. E aí a gente volta lá no que a gente falou, é como lidar com isso. Então, se a criança ela vai ver o pai ou a mãe, a forma que eles estão lidando naquele momento, né, com a raiva ou com a tristeza, e a criança ela tem que saber. Às vezes tem pais também que querem esconder a tristeza da criança. Eu mesmo fiz isso, tá, Breno? Eu escondia isso. Eu escondia da criança quando eu estava triste. Eu lembro que teve uma época que faleceu uma pessoa muito importante, né, na minha vida, e, né, que era, na época era meu cunhado, ele faleceu e ele tinha 2 filhos, eram crianças. E eu fiquei com aquelas crianças ali, acolhi elas, né, enquanto a mãe estava resolvendo e tudo, só que eu também estava querendo chorar, eu não estava bem, eu também estava emocionada, até porque eu imaginava, né, 2 crianças, né, perderam o pai, então assim, eu ficava com aquela emoção e eu pensava na minha mente que eu não podia chorar na frente deles. E, na verdade, a gente não pode esconder das crianças, né? A gente só tem que explicar para as crianças, olha, a mamãe, né, você que é mamãe, que é papai ou papai, tá triste também, porque o fulano faleceu, né, o seu coleguinha, ou ainda mais agora, na pandemia, né, teve muitas crianças que perderam, né, algum ente querido, algum coleguinha e tudo. Então é importante dizer para a criança, né? Olha, eu também estou triste, e você pode chorar e tem que deixar a criança, é o momento dela. Alguns pais, muitas vezes, costumam excluir a criança desses momentos de velório, né? De enterro, e não é a forma, né, positiva de se fazer em relação a isso. Porque a criança ela tem que saber que isso existe. Imagine você, eu, crescer e achar que nunca isso vai acontecer na vida. E aí você perde um amigo, perde uma mãe, perde um pai. Como a criança vai saber lidar com isso se ela nunca soube disso? E esses dias eu até postei aqui no dia 2, né, que foi dia dos finados, como lidar, como falar de morte para a criança, né? Então é muito importante. Ô, Breno, só um instantinho. Ô, gente, com licença, só um instantinho. Só um instantinho aqui. Enquanto você vai lá, eu vou falando aqui com a galera. O James colocou aqui que tema importante, viu, pessoal? Se você tiver alguma pergunta também, já vai colocando aqui para a Camila nos ajudar, nos auxiliar.
Ela já trouxe aí pontos super importantes. Jesus colocou aqui também, acredito que as crianças são reflexo dos seus pais. Gritam por ver os pais gritando, muitos até mesmo com eles, fazer escândalo, porque sabem que assim conseguem a atenção ou o que querem no momento. Jesus, vou deixar até a Camila falar, mas vou entrar nesse tema também, até para falar sobre a criança reproduzir o comportamento do pai, tá? Isso acontece muito. Betinho tá colocando aqui também, quero daqui dar os parabéns por essa live muito boa, produtiva, e ao Breno por abordar os assuntos de extrema importância para... Betinho, obrigado, meu amigo. Saudades de você, espero que esteja tudo bem. E tô orando por sua mãe, tá? Orando por ela. A Carla acabou de colocar aqui, ó. Tenho filhos em fases diferentes, mas tento ser muito amiga dos meus filhos. Até que ponto isso pode me ajudar ou prejudicar? Eu sei que você deu aí o quarto ponto, que é o exemplo, né? Temos exemplo. Certo, Camila? Você vai continuar falando, abordando, ou você pode já responder essa pergunta que a Carla colocou aqui agora? Tenho filhos em fases diferentes, tá? Eu conheço a Carla, então eu posso falar para você. Ela tem 3 filhos e cada um tem uma fase diferente. Tem um que já está quase adulto, vai fazer acho que é 18 anos que o Matheus vai fazer, né? 17 ou 18 anos, né, Carla? Aí ela tem uma mais nova, que está chegando nos seus 15 anos, e tem uma pequenininha que está com seus 9, 10 anos, certo? E ela está falando que é muito amiga dos filhos dela. Até que ponto isso pode ser prejudicial ou não? Qual a sua opinião, minha amiga? Primeiro eu quero pedir desculpa, a gente aconteceu um imprevisto, eu realmente tive que dar correr ali, mas já voltei rapidinho. Tem problema não, tem problema não. Então, ao vivo é assim, né? Então, como a gente falou, né, em relação a dar exemplo, e ela falou isso sobre em relação à amizade. Acredito que a forma que ela se relaciona com os filhos dela em relação à amizade, entra aí nesse ponto, né, que é acolher a criança ou adolescente, e não tem nenhum problema a mãe ou o pai ser muito amigo dos filhos, né? Agora, só em relação à questão da idade, é que cada um tem a sua fase, cada um tem o seu tempo, então ela não são iguais. Ela colocou aí, Camila, um tem 17, a outra tem 13 e a outra tem 9. Isso, pronto. E a única coisa aí não tem problema nenhum você ser amigo. Na verdade, isso é muito bom. Por quê? Porque as crianças, os adolescentes, se eles são acolhidos daquela forma com os pais, de serem amigos, eles vão contar tudo para os pais. Gente, e hoje é algo muito importante isso, tá? Como é o nome dela mesmo? Carla, o nome dela é Carla. Carla, isso é muito importante, sabe, Carla? Eu vou falar sobre isso aqui com você, porque é muito importante que você tenha amigos. Teve uma época que eu era do Ministério Infantil também, né, do Ministério Infantil de Crianças, e assim, acontece muito das crianças, elas não conseguirem se abrir com os pais, tá? Elas acabam se abrindo com outras pessoas de fora. Então, isso é um sinal de alerta, para os pais, para serem realmente amigos dos seus filhos, para que eles possam contar. Acontece muito das crianças, dos adolescentes, né, dos filhos, digamos assim, ter essa dificuldade de se relacionar com o pai dessa maneira, né, de ter essa amizade, de contar os segredos. Muitas vezes, Breno, não vou dizer o caso, né, de todos os pais, mas muitas vezes por negação. Né? Por os pais já vim com julgamentos, por alguma coisa que o filho ou que a criança fez, que aí vem a parte de acolher, tem que acolher a criança ou o filho, tem que acolher, entender o que está acontecendo, pedir para dizer o que está sentindo e dizer para ele como é que ele pode, né, e ajudar, ir junto, caminhar junto, né, acolher, caminhar junto, dar forças àquilo. Então, às vezes acontece da criança cometer alguma atitude e os pais, ao invés de acolher, entender e ajudar a criança, né, a expressar aquilo, começa a julgar a criança ou começa a julgar o filho. E a partir dali, você perde aquele vínculo que você tem de intimidade
quando se fala em contar segredos. Então, eu tenho muito isso, das crianças elas vêm contar coisas para mim que não contam para os pais, né? Então, tem coisas que a gente precisa filtrar. Então, tem coisas que eu chego a falar com os pais para ter uma certa atenção, mas quando já é um adolescente maior, então tem que ter muito cuidado em relação ao que vai contar para o pai ou para a mãe. Agora, quando é criança, tem sim que contar. Até porque se ela vai contar para outros de fora, ela pode chegar aos ouvidos de pessoas que não sejam pessoas, digamos assim, certas para ouvir aquilo que a criança tem para dizer. Então, é muito importante, é uma segurança isso, né, que os pais têm que ter com as crianças, desde pequeno, ter essa intimidade com a criança aí que a Carla tem, para que quando aconteça algo, acontece muito, assim, de criança dizer, criança não, já na fase de adolescente, né? Porque criança a gente acaba que tá ali com ela, mas na fase de adolescente da criança dizer que vai para casa do tio e para casa do primo, né? Então acaba mentindo para os pais. Então é muito importante ter essa questão. Outra coisa que eu acho importante é que às vezes acontece da criança chegar, isso já aconteceu, né, com o paciente, da criança chegar com um material em casa e não ser dele. E aí na hora isso aconteceu várias vezes. Então teve um caso de um pai, né, que bateu no filho assim que viu ele com um material que não era dele, né? Você é um ladrão. Imagina uma criança ouvir isso. Você é um ladrão, você roubou. Né? E não é bem assim. Você tem que explicar a criança, olha, de quem é isso aqui? Não é seu. Você ganhou de alguém, E aí, no outro dia, dependendo do que a criança disser, né? Que aí vai ser como você vai lidar com isso naquele momento com a criança, no outro dia porque muitas vezes, talvez a criança vai mentir, com medo do pai ou da mãe, vai mentir. Ah, eu ganhei, eu achei. E aí o importante é que porque ela sabe o que ela vai sofrer, né? Se contar, é assim. Então, e no outro dia, os pais ter essa responsabilidade de chegar na escola e perguntar, olha tia, olha professora, não ter vergonha, porque tem pai que esconde isso. E aí acaba, quando na fase adulta, talvez até se tornando realmente um ladrão, né? Então, chegar no outro dia na escola e dizer, olha, meu filho chegou com isso daqui em casa. E não é dele. Ele ganhou, ele achou como entendeu? Então tem que tomar essas rédeas, né? Entender o que está acontecendo. No caso da Carla, espero que nunca aconteça isso, porque a Carla já tem essa amizade com o filho e tudo. Então, por isso, gente, que é muito importante conversar com a criança sobre o que ela está sentindo e não ir julgando. Porque aí ela vai ficar com medo de contar. E aí, muitas vezes, ela quando vai acumulando aquilo e vai levando para a vida adulta, né? Algo que ela não tratou, que ela podia ter tratado ali na infância, e aí vai prejudicar muito mais na fase adulta. Verdade. Cara, que tema importante, viu? Eu me lembro, vou colocar agora como exemplo, viu, Camila? Eu fui mais criado pela minha mãe do que pelo meu pai, né? Então eu tinha muita intimidade com a minha mãe, porque eu fui criado com ela. Meu pai trabalhava em um buffet de eventos, né? Então eu mal via ele. A gente mal conversava. A única conversa, o diálogo que eu tinha com meu pai, né? Diálogo assim, entre aspas, era quando ele ligava lá pra casa, perguntava, cadê o Breno? Ah, tá aqui no quarto. Chamei ele aí. Benção, meu filho. Benção, pai. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá, e como é que estão as coisas? Estão bem. Como é que foi a escola? Foi bom. Pronto. Só isso. Então, quando eu tive, né, com 15 para 16 anos, quando eu tive o falecimento da minha mãe, por eu não ter uma relação entre pai e filho, não ter sido criada essa relação pai e filho, que você está mencionando, que a Carla já faz com os filhos dela, e muito bem, por sinal, eu conheço ela, né? Então você acaba, como você falou, você acaba se sentindo sem um acolhimento que o pai pode gerar para o filho, só que o filho não sente isso. Aí por ele não sentir isso, ele pode ir buscar esse tipo de sentimento que ele está atrás em outras coisas. Exatamente. Não é assim? Ele pode direcionar esse sentimento dele para outras coisas, que aí pode levar ele a fazer coisas erradas, né? Graças a Deus, a minha mãe nutriu a minha autoconsciência, né?
para não fazer as coisas erradas, de respeitar meu pai. E uma das coisas que ela me pediu, né, foi que eu nunca abandonasse ele. Ela sabia que nós dois não tínhamos um bom relacionamento. Então ela me pediu isso. Meu filho, se um dia eu chegar, não estar mais nessa terra, não vire as costas pro seu pai. Né? Porque ela sabia que a gente não conversava tanto. Então eu tive que crescer, virar um homem adulto, tomar consciência que a minha atitude estava errada, que eu estava errando, que ele era meu pai, que eu era filho dele, que por causa dele eu tive vida, né? Que aí entra em outra coisa, em ressignificar, e ele não estava em casa porque ele estava trabalhando pelo bem-estar da família para eu tomar a atitude de conversar com meu pai, né? Mas infelizmente nem todos os adolescentes, jovens ou homem adulto têm esse tipo de consciência, né? Acaba simplesmente afastando de você porque aquilo não te faz bem. Então eu vou afastar. Né? A neurociência, a psicologia chama isso de escala de valência, né? Emoção positiva atrai as coisas para perto de mim. Eu quero estar perto, que é bom. Emoções negativas eu afasto de mim. Né? Então, eu vivi isso na pele, que você está falando aí agora, a pergunta que a Carla mencionou. Aí eu tive que criar, como eu saí disso, eu tive que criar a autoconsciência de entender que meu pai era meu pai, que gerou minha vida, que me deu sustento, que me deu bem-estar, para eu começar a amá-lo da maneira como ele merece. Mas como eu falei, infelizmente nem todos têm essa autoconsciência, né? Pode continuar, minha amiga. É verdade. Eu estava vendo aqui que alguém comentou, né, que acredito que foi na hora que a gente falou sobre o exemplo, né, que as crianças gritam muito, até mesmo com os pais, né, fazem escândalo porque sabem que assim conseguem a atenção e o que querem. Isso é realmente super verdade, acontece muito isso também. E da criança, né, ela, por exemplo, ela vai querer alguma coisa, ela se pernia, o pai já dá. Aí ela acha, então todas as vezes que eu fizer isso, ele vai me dar. Assim é desde bebê, que é assim que os bebês, né, a gente consegue, é assim que os bebês eles conseguem, né, dizer que tá com fome, essas coisas, eles começam a chorar e tudo, aí o pai vai lá tentar descobrir, né, e dá chupeta, isso, aquilo, outro. Então, às vezes, muitas vezes acabam se tornando adultos agindo como bebês, não é verdade? E aí, se não consegue uma coisa, aí vai e faz birra também. Fica de mal com a pessoa. Fica de mal. Já cria mágoa com ela. É isso mesmo. Do mesmo jeito. Por isso que é importante. Por isso que é importante desde pequeno, né? Oi? Camila, o James comentou aqui, ó. O James fez um comentário aqui, ó. Parabenizando a gente pela live, dizendo que quer ter um prazer de conhecer você. Colocou aqui doutora Camila, né? Só que ela mora em São Paulo, viu, James? E ele tá dizendo, ele fala aqui no comentário dele que sempre acreditou nessa base de relacionamento entre pai e filho. E ouvir isso de você, né? Ouvir essa notícia de você, que isso é correto, é bacana, ele se sente muito feliz. Tá? Com certeza é muito bacana, né, que tenha esse relacionamento, né? Como eu falei, eu não tenho um filho ainda, mas graças a Deus adquiri esse conhecimento antes de ter, né? Como a gente já falou antes, não existe perfeição, né? E a gente só dá o que a gente tem. Então, os nossos pais, eles deram o que eles puderam dar pra gente, o que eles tiveram para dar pra gente, né? Uma outra coisa que eu vejo falando sobre isso, Breno, são filhos que, como é que se diz, que julgam os pais, reclamam dos pais. Ah, meu pai me criou errado, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo. Ingratidão. Eu vejo muito isso de alguns filhos ter ingratidão pelos pais. Mas a gente tem que perdoar e a gente tem que entender que eles fizeram o possível pra gente e a gente só dá o que a gente tem. E o que eles tinham, eles passaram pra gente, né? E qual o pai, qual a mãe que quer algo ruim pro filho? Então, eles passaram aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles foram instruídos, né? Então fica aí essa missão pra gente, né? Do quanto é importante que desde pequeno a gente possa ensinar as crianças essa gerência, né? Gerenciar as emoções, né? Que você tem que ter, para você ter a inteligência emocional, né? Você tem que buscar conhecimento para isso, cada vez mais, né? Para você e também para ajudar
né, os filhos também, que é muito importante para que eles cresçam adultos mais felizes, né, adultos mais seguros, né, adultos mais responsáveis, adultos mais focados também. Isso é muito importante, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Tem muito líder, muito empresário, muito dono de empresa que tem muita dificuldade com os funcionários por conta disso. Exatamente por conta disso, porque não veio uma base, né, instruída essa questão de inteligência emocional, e aí quando chega na empresa é aquilo que a gente acabou de falar, acontece as birras, da mesma forma, só muda o nome, né? Só muda o nome, mas é da mesma forma. Uma coisa que eu quero destacar aqui, Camila, que eu deixei até aberta aqui no meu computador, né? Foi até da matéria que você me mandou, que eu li ela, fui procurar mais informação ainda, eu achei espetacular a atitude, né, de começar a ensinar a inteligência emocional nas escolas e principalmente você como pai, como responsável desse jovem, você também começar a se nutrir desse conhecimento. Não é simplesmente, como eu fiz uma live com a Renata, que estava na formação lá conosco, até corrigindo uma informação que eu gravei lá nos meus stories, eu disse que você fez a formação junto comigo, é errado. A Camila era o anjo, né? Que chama assim, o estado chama anjo, né? No PSC. Então, ela estava lá nos orientando também, nos ajudando, nos auxiliando, certo? E eu falei uma coisa com a Renata, começar a tirar esse pensamento grosseiro de que eu não estou melhorando só por mim. A melhoria do pai, né? A melhoria do pai, da mãe, do orientador, do educador, não é por ele, é pelo um todo. Porque quando você melhora, quando você se torna um homem ou uma mulher com mais capacidade, com mais inteligência, com mais conhecimento, com mais sabedoria para passar para os seus filhos, você melhora a sua família. Você melhora a geração que vai vir, que há de vir após dele. Porque eles têm aquilo que os nossos, como a Camila falou muito bem aí, aquilo que os nossos pais nos ensinaram, eles foram instruídos daquela forma pelos pais deles. E os pais deles foram instruídos daquela forma pelos pais deles. Então veio de geração em geração até chegar em você, certo? E tá aí, só porque nós agora, né, estamos no século XXI e temos mais acesso à informação, que é a informação mais rápida, mais instantânea, aí eu sei mais que o meu pai. Aí agora eu quero desmerecer ele. Não é assim, meu amigo. Porque se ele soubesse o que você sabe, na época dele, ele tinha feito com você. Né? Então, é uma coisa que envolve um desenvolvimento total. O que eu sei hoje, eu não tinha um bom relacionamento com meu pai. Né? Até comentei aqui, eu não tinha um bom relacionamento com meu pai. Então, o que eu sei hoje, eu pratico com ele. Né? Entender. Semana passada ele estava triste. Olha aí, ó. Semana passada ele estava triste, que ele se mudou, eu morava com ele, né? Até contar aqui pra gente até já ir caminhando pro final. Ele tava triste. Fui buscar meu pai na parada, ele me ligou, né? Meu filho, você tá onde? Aí o pai, tô em casa. Aí você pode vir me buscar aqui na parada? Que eu tô com uma dor no meu pé. Eu disse, posso? Fique aí, que eu tô indo aí. Peguei o carro e fui lá. Aí ele entrou no carro, né? E calado. Aí eu disse, que foi, pai? Aconteceu alguma coisa? Aí ele, não aconteceu nada não. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Ele, não aconteceu nada no trabalho não. Quieto. Aí eu disse, pai, tá bom, eu respeito o silêncio do senhor. Eu conversando com ele no carro, né? Pai, eu respeito o silêncio do senhor. Eu só acho que assim, eu não vou poder lhe ajudar de maneira nenhuma. Porque se pra mim o senhor não falar que eu sou seu filho, o senhor vai conversar com quem? Entendeu? E aí aí a gente começou a conversar, levei ele para casa, ele começou a se animar e eu entendi o que é. Eu morei com meu pai durante 28 anos da minha vida, né? E agora eu casei e ele tá morando sozinho. E ele estava carente da minha presença, porque eu cheguei lá e comecei a conversar com ele e eu sempre coço as costas dele, né? Coço, dar carinho para ele. Aí ele, você não tá aqui mais para coçar minhas costas. Aí eu comecei a entender que o meu pai estava carente. Ele estava precisando que eu desse um tempo para ele, que escutasse ele, que passasse tempo com ele. Então, tá vendo? O meu pai se fechou. Se fechou, não queria conversa. Aí se eu não sou uma pessoa que entende de inteligência emocional, eu ia dizer, pai, tá bom, então fica aí com as suas besteiras, vou deixar o senhor em casa, pego meu carro, viro as costas e deixo ele lá. Entende? A importância
a importância do tema que a Camila está trazendo aqui, cara. Uma coisa que aconteceu semana passada, sabe? E como eu disse, só destacar uma coisinha aqui da NBCC, né? BNCC, ele coloca assim, ó, ele coloca aqui falando sobre a habilidade socioemocional, né? Ele coloca assim, ó, são habilidades essencial para todo aluno se desenvolver na educação básica. Aí ele vai lá embaixo, ó, para que no futuro tenham jovens mais preparados para o mercado de trabalho. Né? Exatamente. Então, é também para nós auxiliarmos os nossos filhos, como a Camila bem trouxe aí agora, a se tornarem no futuro profissionais mais competentes. Tá? Então, Camila, mais alguma coisa, minha amiga, para nós? Exatamente isso, o que você falou aí, exatamente isso, para se tornar um profissional mais seguro, um profissional mais competente. Então, tudo que a criança ela está construindo ali na infância, ela vai levar para a vida toda, né? Então, isso é muito importante, né? O tema que nós estamos trazendo aqui, né, Breno? Não é só eu, é o Breno também, né? Então, é um tema muito importante. O Breno, eu conheço o Breno, né, e vejo aí, continuo, não estou mais morando em Fortaleza, né, como ele falou, agora eu estou aqui no estado de São Paulo, mas eu acompanho muito o Breno e ele já tem ele tem desenvolvido muito realmente, como ele falou, aí, a inteligência emocional dele. E aí, como ele deu aí o exemplo do pai dele, que realmente muitos filhos fazem diferente porque não tem essa inteligência emocional, né? E como você já tem conhecimento disso, você já aborda de uma forma diferente, gente. Então, eu sei que está acabando aqui o nosso tempo. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você, Breno. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a todos que estão aqui também, ficaram aqui com a gente. Isso, né, mostra o quanto vocês têm interesse, né, em ser pessoas melhores e também ajudar, né, os filhos de vocês com isso. E isso significa amor, né? Vocês têm amor e se importa com os filhos, né, com o crescimento e desenvolvimento da criança. Show de bola. Camila, eu também quero lhe agradecer, tá? Muito obrigado por você disponibilizar o seu tempo, esse conteúdo que você está trazendo para a gente, por compartilhar conosco, certo? Que Deus possa abençoar sempre os seus projetos, tá? Que você possa sempre estar crescendo, né? Eu também estou acompanhando seus conteúdos. Eu vi o nome Oficina das Emoções, eu disse, nossa, que negócio espetacular, tá? Que negócio espetacular. Então, eu peço que Deus ore por isso. Eu só peço que você possa estar crescendo. Da alegria, a raiva, ó. Show de bola. Eu ando com meus bonequinhos aqui do medo. Show de bola. Então, minha amiga, muito obrigado, tá? Também me faço aqui à disposição, se você estiver precisando, se eu puder ajudar em algo, mesmo na distância, né? Mesmo na distância de estado. Mas se eu puder ajudar em algo, conte sempre comigo. É sempre um prazer também poder ajudar as pessoas e agradecer a cada um que ficou conosco aqui até o final, que está conosco, que está por você e pela essa pessoa que você ama, que é seu filho. Então, meu amigo, comece melhorando a você, comece entendendo sobre você, que eu tenho certeza que você vai passar isso para os seus filhos e eles vão estar crescendo cada vez melhores e sábios, tá bom? Camila, obrigado. Que Deus abençoe, pessoal. Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau. Deus abençoe também. Tchau, Camila. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Fique com Deus. Tchau, pessoal. Me deixa quieto, me deixa quieto. Aí eu disse, pai, tá bom. Eu respeito o silêncio do senhor. Eu conversando com ele no carro, né? Pai, eu respeito o silêncio do senhor. Eu só acho que assim, eu não vou poder lhe ajudar de maneira nenhuma. Porque se pra mim o senhor não falar que eu sou seu filho, o senhor vai conversar com quem? Entendeu? E aí aí a gente começou a conversar, levei ele para casa, ele começou a se animar e eu entendi o que é. Eu morei com meu pai durante 28 anos da minha vida, né? E agora eu casei e ele tá morando sozinho. E ele estava carente da minha presença, porque eu cheguei lá e comecei a conversar com ele e eu sempre coço as costas dele, né? Coço, dar carinho para ele. Aí ele, você não tá aqui mais para coçar minhas costas. Aí eu comecei a entender que o meu pai estava carente, ele estava precisando que eu desse um tempo para ele, que escutasse ele, que passasse tempo com ele. Então, tá vendo? O meu pai se fechou, não queria conversa. Aí se eu não sou uma pessoa que entende de inteligência emocional, eu ia dizer, pai, tá bom, então fica aí com as suas besteiras,
vou deixar o senhor em casa, viro, pego meu carro, viro as costas e deixo ele lá. Entende? A importância do tema que a Camila tá trazendo aqui, cara. Uma coisa que aconteceu semana passada, sabe? E como eu disse, só destacar uma coisinha aqui da NBCC, né? BNCC, ele coloca assim, ó. Ele coloca aqui falando sobre a habilidade socioemocional, né? Ele coloca assim, ó, são habilidades essencial para todo aluno se desenvolver na educação básica. Aí ele vai lá embaixo, ó, para que no futuro tenham jovens mais preparados para o mercado de trabalho. Né? Exatamente. Então, é também para nós auxiliarmos os nossos filhos, como a Camila bem trouxe aí agora, a se tornarem no futuro profissionais mais competentes. Tá? Então, Camila, mais alguma coisa, minha amiga, para nós? Exatamente isso, tudo que você falou aí, exatamente isso, para se tornar um profissional mais seguro, um profissional mais competente. Então, tudo que a criança ela está construindo ali na infância, ela vai levar para a vida toda, né? Então, isso é muito importante, né? O tema que nós estamos trazendo aqui, né, Breno? Não é só eu, é o Breno também, né? Então, é um tema muito importante. O Breno, eu conheço o Breno, né, e vejo aí, continuo, não estou mais morando em Fortaleza, né, como ele falou, agora eu estou aqui no estado de São Paulo, mas eu acompanho muito o Breno e ele já tem ele tem desenvolvido muito, realmente, como ele falou aí, a inteligência emocional dele. E aí, como ele deu aí o exemplo do pai dele, que realmente muitos filhos fazem diferente porque não tem essa inteligência emocional, né? E como você já tem conhecimento disso, você já aborda de uma forma diferente, gente. Então, eu sei que está acabando aqui o nosso tempo. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você, Breno. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a todos que estão aqui também, ficaram aqui com a gente. Isso, né, mostra o quanto vocês têm interesse, né, em ser pessoas melhores e também ajudar, né, os filhos de vocês com isso. E isso significa amor, né? Vocês têm amor e se importa com os filhos, né, com o crescimento e desenvolvimento da criança. Show de bola. Camila, eu também quero lhe agradecer, tá? Muito obrigado por você disponibilizar o seu tempo, esse conteúdo que você está trazendo para a gente, por compartilhar conosco, certo? Que Deus possa abençoar sempre os seus projetos, tá? Que você possa sempre estar crescendo, né? Eu também estou acompanhando seus conteúdos. Eu vi o nome Oficina das Emoções, eu disse, nossa, que negócio espetacular, tá? Que negócio espetacular. Então, eu peço que Deus ore por isso. Eu só ando aqui com meus bonequinhos, ó, da alegria, a raiva, ó. Eu ando com meus bonequinhos aqui do medo. Show de bola. Então, minha amiga, muito obrigado, tá? Também me faço aqui à disposição, se você estiver precisando, se eu puder ajudar em algo, mesmo na distância, né? Mesmo na distância de estado. Mas se eu puder ajudar em algo, conte sempre comigo. É sempre um prazer também poder ajudar as pessoas e agradecer a cada um que ficou conosco aqui até o final, que está conosco, que está por você e pela essa pessoa que você ama, que é seu filho. Então, meu amigo, comece melhorando a você, comece entendendo sobre você, que eu tenho certeza que você vai passar isso para os seus filhos e eles vão estar crescendo cada vez melhores e sábios, tá bom? Camila, obrigado. Que Deus abençoe, pessoal. Obrigada, Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau. Deus abençoe também. Tchau, Camila. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Fique com Deus. Tchau, pessoal.